Olá pessoal, sejam bem-vindos. Na nossa aula de hoje nós vamos fazer aí mais um casal fofura, mais um casal de bichinhos super fofo, bem facinho. No vídeo eu vou ensinar a fazer tanto ela quanto ele, como foi no vídeo anterior aí do casal de caracóis. Olha que coisa mais paixão, mais amorzinho esse casalzinho. Super facinho de fazer, nível iniciante tranquilamente vai conseguir fazer ele. A execução dele também é bem rápida, não é demorado de fazer. Eu espero de coração que vocês gostem da aula. Se vocês gostam de amigurumi, gostam desse conteúdo, já deixa o like pra mim aí, que é super importante. Diz pra mim aí nos comentários o que tu tá esperando aqui do canal, que dentro das minhas possibilidades logo eu trago o teu pedido, tá? E se vocês quiserem depois compartilhar comigo o trabalho de vocês, aqui na descrição desse vídeo, então, tem o meu Instagram, o nosso grupo do Facebook, tá? Também aqui na descrição desse vídeo vai ficar a lista de materiais que eu usei para executar o meu casal de gatinhos. Lembrando aí que vocês podem usar o fio da preferência de vocês, é só uma sugestão de fio, se vocês querem esse resultado aqui, tá? Mas vocês podem usar o fio da preferência de vocês. Também vai estar ali o link de acesso ao vídeo da execução do óculos, que não está nesse vídeo aqui, porque eu já ensinei aqui no canal como que a gente faz óculos personalizados para os nossos amigurumis. Então, bora para mais uma aula, bora crochetar. Para trabalhar ele, então, eu vou começar pelas orelhinhas. Ela eu trabalhei com o fio branco, eu fiz ela branquinha, e ele eu vou fazer cinza, tá? Mas a relação de materiais e cores utilizadas, fio utilizado, está tudo aqui na descrição deste vídeo, tá? Só clicar ali que vocês vão ter acesso a toda a lista de materiais. Então, eu vou começar pelas orelhinhas, fazendo o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou encerrar o meu anel e agora na minha segunda volta aqui eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta para encerrar essa volta aqui com 9 pontos, tá? Então, venho aqui no meu primeiro ponto, faço um ponto e no próximo o aumento. E assim eu vou fazer aqui por toda essa volta aqui e encerrar ela com 9 pontos. Na minha terceira volta, eu já vou entrar com um fiozinho aqui de outra cor para usar como marcador de carreiras, mas vocês podem aí, se vocês optarem, usar o marcador de pontos, tá? Então, aqui na terceira volta, eu vou fazer 2 pontos e um aumento por toda a volta. No final desta volta aqui, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, a minha sequência vai ser de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa sequência aqui eu vou seguir até o final e no final desta volta aqui eu vou ter 15 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, a minha sequência vai ser de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final e no final dessa volta aqui eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Na sexta volta, a minha sequência é de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e o aumento. Essa aqui também será a minha sequência até o final, e no final desta volta aqui eu vou ficar com 21 pontos no meu trabalho. E daí, quando eu chego no final da minha volta aqui, dos 5 pontos e um aumento, eu venho no próximo ponto aqui, no primeiro ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou cortar este meu fio aqui, deixando um pedacinho de fio pra gente poder costurar a orelhinha depois. Tá? Então, vou fazer 2 orelhinhas e vou reservar. Agora, eu vou fazer os bracinhos e eu vou iniciar com a cor cinza também.
Agora eu vou fazer aqui um anel mágico e dentro do meu anel mágico eu vou colocar 7 pontos baixos. Vamos fazer aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Vou encerrar meu anel e agora eu vou trabalhar sobre esses 7 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, eu vou trabalhar agora da volta de número 2 até a volta de número 6 de 7 pontos baixos. Então, no total aqui eu vou trabalhar 5 voltas de 7 pontos. Depois que eu finalizar, então, as minhas 6 voltinhas aqui, né, no total, eu vou cortar este fio e vou pegar a cor que eu escolhi para ser a camiseta dele. Então, eu vou voltar aqui meu último ponto. Vou entrar aqui nas minhas 2 últimas laçadinhas aqui e vou encerrar o último ponto já com a cor nova. Agora eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, só pela alcinha de trás lá do meu pontinho, vou puxar num ponto baixíssimo. Essa cor nova que eu vou ajustar bem para esse meu baixíssimo ficar bem escondidinho lá atrás. Vou vir pela parte da frente do ponto e fazer o meu ponto baixo. Tá? E agora eu vou fazer aqui 2 voltinhas na cor azul. Então, agora a volta 7 e 8, eu vou fazer na cor azul. Essas 2 pontinhas aqui eu vou dar um nozinho e vou esconder lá pra dentro. E depois que eu finalizei, então, aqui as 2 voltinhas na cor azul, eu não vou colocar enchimento nesse bracinho, por ele ser uma peça muito pequenininha, mas se vocês preferirem, vocês podem colocar um pouquinho de enchimento, tá? Eu não vou pôr no meu aqui pra ele ficar bem macio. Agora eu vou vir aqui, pegando o ponto da frente e o ponto lá de trás e vou fechar aqui, fazendo 3 pontos baixos, fechando os 2 lados, ó. 2 e 3 pontos baixos. Agora eu vou cortar este fio e vou deixar um pedacinho de fio também para a costura, tá? Não precisa muito, uma costura de 3 pontinhos só, tá? Então agora eu vou voltar aqui o último pontinho e vou reservar, fazendo 2 bracinhos também, vou reservar os bracinhos. Eu vou iniciar as minhas perninhas, então, fazendo aqui um anel mágico de 6 pontos. Na segunda volta, eu vou fazer 6 aumentos. Para cada um dos 6 pontos que tem aqui, então, eu faço um aumento. Finalizando a segunda volta, então, com 12 pontos no nosso trabalho. Depois que eu fiz os meus 6 aumentos, então, agora a volta de número 3 e 4, 2 voltinhas, a gente vai fazer de ponto sobre ponto. Agora, na volta de número 5... eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final, e no final desta volta aqui, eu vou ficar com 15 pontos no meu trabalho. Agora, depois que eu terminei aqui minha última volta, então, de 3 pontos e um aumento por toda a volta, agora, em uma das perninhas, a gente vai deixar na agulha assim, ó. Não vai cortar o fio porque a gente vai emendar. A outra, a gente vai cortar o fio e vai fazer um acabamento, tá? Então, eu fiz aqui o corte do meu fio. Vou voltar o meu último ponto. Vou introduzir ele aqui na minha agulha de tapeceiro. Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou virar o meu trabalho assim. Vou pular o primeiro ponto que eu tenho aqui no meu trabalho. Eu vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás. Assim. Agora eu vou vir aqui, ó, no último ponto e vou vir só pela alcinha de trás do meu ponto, assim. Vou passar ele aqui e já vou passar ele aqui também embaixo, na alcinha de trás também do ponto que ficou lá embaixo, ó. Já pra ir trancando aqui o meu fio. E vou puxar o meu fio assim, criando aqui, então, um ponto baixo, um falso ponto baixo, né? Agora eu ajusto aqui o meu ponto. Este fio aqui eu vou dar mais uma escondida aqui, entre meio os pontinhos aqui. E vou cortar o excesso, tá? Então, só vou passar aqui mais 1 ou 2 pontinhos pra firmar ele. E vou cortar o excesso dele. Da perninha que eu não cortei o fio, então, é nessa que eu vou continuar aqui para emendar as pernas. Então, agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto aqui. Um ponto baixíssimo. E vou fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2
3 correntes. Agora eu vou vir aqui na outra perninha, no ponto que a gente fez o acabamento aqui, no pontinho que a gente fez o acabamento. Vou entrar neste pontinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo aqui também, ó, assim. E agora aqui, nesse mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixíssimo, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui. No mesmo lugar, então, eu faço o primeiro ponto baixo. E este primeiro ponto aqui eu vou marcar. Vou vir com o meu marcador de ponto aqui. E vou marcar este primeiro ponto aqui. Que esse aqui vai ser o primeiro ponto do meu trabalho. Agora, eu tenho aqui nessa perninha 15 pontos. Eu fiz aqui o primeiro e agora eu vou fazer mais 14 para fechar os 15. Então, eu venho aqui 2, 3 e vou até 15. Depois que eu fiz os meus 15 pontos aqui, eu caí aqui, ó, nas 3 correntinhas que eu subi depois que eu fiz o meu baixíssimo ali. E agora, em cada uma dessas correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixo, pegando só uma alcinha das minhas correntinhas, porque depois eu vou usar a outra alcinha para fazer lá atrás. Então, aqui eu vou fazer, ó, 1, 2 e 3 pontos, um ponto para cada correntinha, para cada alcinha das minhas correntinhas aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, direto pro próximo ponto, não é o ponto aqui que eu fiz o baixíssimo e subi as correntinhas, é o ponto do ladinho aqui. E agora, nesta perninha aqui, eu vou fazer os 15 pontos também, tá? Então, eu venho aqui fazer 1, 2 e vou até fechar 15. E depois que eu fiz aqui, então, os meus 15 pontos, o 15º ponto é aqui onde tem o ponto baixíssimo. Agora, aqui me sobrou as 3 correntinhas pela parte de trás. 1, 2, 3. E aqui, agora, eu vou fazer 3 pontos, um sobre cada correntinha, na alcinha de trás, para fechar a nossa volta aqui, ó. 1, 2 e 3 pontinhos. E a gente fechou aqui, então, a nossa volta. Chegamos novamente aqui ao primeiro pontinho. E a gente ficou aqui no total agora com 36 correntinhas, então. 15 em cada perninha e 6 no total aqui nas correntinhas. 3 na frente e 3 atrás. E a nossa união das perninhas já está prontinha. Agora, aqui na volta de número 2 do nosso corpinho, que essa foi a primeira volta, né? Eu vou trabalhar 5 pontos. Então, vou vir aqui fazer 1, 2, eu vou voltar com o marcador aqui no meu primeiro ponto. 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência aqui até o final. E no final aqui da minha segunda volta, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Agora, a volta de número 3 até a volta de número 6, nós vamos trabalhar pelos 42 pontos, tá? Então, nós vamos trabalhar a volta 3, 4, 5 e 6. 4 voltinhas de 42 pontos. Agora, na volta de número 7... nós vamos trabalhar o cos da calça dela, para nós começar a subir a barriguinha, tá? Então, agora eu vou vir aqui, e vou vir aqui, ó, pela alcinha da frente, em fló, que é pegando aqui, ó, só essa alcinha da frente do meu ponto. Eu vou fazer aqui toda a minha volta dos meus 42 pontos, fazendo um ponto para cada ponto em fló, tá? Que é pegando essa alcinha da frente... essa alcinha da frente e preservando aqui essa alcinha de trás aqui do nosso ponto, tá? Então, vamos fazer toda a nossa volta em fló. E quando eu chego aqui no final, então, dos meus 42 pontos em fló, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer a troca de cor agora para a cor da blusinha, mas antes eu vou fazer o meu acabamento aqui. Vou voltar ao último ponto e introduzir na minha agulha de tapeceiro. Vou girar o meu trabalho assim, vou vir aqui, vou pular o primeiro ponto de base, venho no segundo, passo esse fio lá pra trás. Ajusto o ponto aqui. Agora eu vou vir aqui, ó, pela alcinha de trás do meu último ponto
E já vou passar também aqui na alcinha de trás do ponto de baixo também. Assim. Agora eu vou ajustar aqui meu pontinho para ele ficar bem direitinho. E vou passar esse fio aqui mais umas vezes aqui. E vou esconder ele lá para baixo. Lá para dentro do meu trabalho. Só para mim firmar bem ele aqui. Tá? Agora este fio aqui, eu vou deixar ele aqui dentro. Quando eu encher, ele fica ali. Agora, eu vou ajustar aqui esse pontinho falso que eu fiz aqui para ele ficar bem bonitinho, né? Proporcional aos outros. E agora eu vou vir aqui com a cor que eu vou trabalhar na camisetinha. Que eu escolhi esse azul bebê aqui para trabalhar a camisetinha. E agora eu vou vir aqui dentro, aqui nas alcinhas que eu deixei aqui. Que eu fiz as alcinhas em flor e ficou essa alcinha aqui dentro. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira alcinha que eu deixei aqui. Vou puxar este meu fiozinho. Assim. Vou fechar aqui a minha laçadinha. Vou ajustar bem ele aqui para ele ficar bem direitinho. Agora, aqui mesmo, nesse mesmo ponto, eu entro, puxo e faço o meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou vir na próxima alcinha, só nessas alcinhas que eu tenho aqui, que eu deixei, e vou fazer o próximo ponto baixo. E assim, agora, eu vou fazer aqui os 42 pontos baixos que eu tenho aqui. Nas 42 alcinhas, né? Porque eu fiz a da frente e ficou a alcinha de trás. Então, eu vou seguir aqui fazendo até o final um ponto para cada alcinha que eu tenho aqui no meu trabalho. Eu chego aqui no final da minha volta, então, fiz todos os meus 42 pontos das alcinhas que eu tinha deixado aqui. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto e continuar, seguir aqui a minha receita normal, tá? Então, agora aqui pra mim, eu vou fazer, na próxima volta, que é a volta número 8, eu vou trabalhar 5 pontos, então fiz 1, 2, e eu vou marcar o primeiro ponto do meu trabalho aqui, pra gente não se perder. 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 5 pontos e uma diminuição até o final. No final desta volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. A volta de número 9, nós vamos fazer de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto para cada um dos 36 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Na volta de número 10, então, a minha sequência vai ser 4 pontos, 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final, e no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. A volta 10 e 11 vai ser de ponto sobre ponto, então agora vamos subir 2 voltinhas de 30 pontos. A volta de número 13, eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui até o final e encerrar a volta número 13 com 24 pontos no meu trabalho. Nessa altura que eu tô aqui, eu vou colocar enchimento nas minhas perninhas, tá? Vou deixar ali a base das minhas perninhas já cheia, porque a gente já vai começar a funilar muito aqui, então as perninhas eu já vou deixar com enchimento e uma parte aqui até a cinturinha eu também já vou deixar com enchimento, tá? Então, vocês já podem colocar aqui. Essa parte de baixo aqui já pode ficar toda cheinha, tá? E agora, então, na volta 14 e 15, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui eu vou fazer 2 voltas de 24. Na volta de número 16, eu vou trabalhar a sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final, e no final desta volta aqui eu vou ficar com 20 pontos no meu trabalho. Agora, a volta 17 e 18 eu vou fazer ponto sobre ponto, tá? Então, aqui agora eu vou subir 2 voltinhas de 20 pontos no meu trabalho.
Cheguei aqui no final, então, das minhas 2 voltinhas de 20 pontos, eu vou cortar o meu fio. Vou voltar o meu último pontinho aqui, porque eu vou trocar pra fazer uma voltinha do pescoço aqui, já com a cor do gatinho, pra depois a gente poder costurar a cabecinha, tá? Então, aqui, ó, eu vou... Essa última voltinha aqui eu vou fazer na cor dele, que vai ser cinza. Então, eu vou fazer a minha troca aqui de cor. Vindo aqui no primeiro pontinho pela alcinha de trás, puxo o meu ponto baixíssimo. Essa cor nova que eu vou iniciar, eu puxo bem pra esconder esse meu baixíssimo lá atrás. Venho aqui na alcinha da frente do ponto, fazendo o ponto completo. Meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou seguir aqui fazendo essa voltinha aqui, então, de ponto sobre ponto, tá? Vamos até o final, assim. E quando eu chego aqui no final, então, eu venho no pezinho do primeiro ponto e fecho com um ponto baixíssimo. Dou mais um nozinho aqui, vou cortar este fio e rematar ele e vou esconder, tá? Não preciso deixar fio aqui pra costura, porque eu vou deixar na cabeça. Então, esse daqui eu vou só dar acabamento escondendo ele, porque depois aqui a gente vai costurar a cabeça e vai encher bem essa peça aqui, antes de costurar a cabecinha. Agora, vamos para a cabecinha. Para mim fazer a cabecinha, então, eu inicio aqui trabalhando 6 correntinhas. Então, eu dou aqui minha laçada inicial e vou subir 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu vou voltar aqui a contar da agulha na segunda correntinha, fazendo 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. No último ponto aqui, eu vou fazer 3 pontos juntos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Eu virei aqui o meu trabalho e agora eu vou fazer 3 pontos na volta aqui. 1, 2 e 3 pontos. E aqui no meu último ponto, eu vou fazer um aumento. Então, aqui no último eu faço 2 pontos juntos no mesmo ponto. Juntando com esse primeiro que eu tenho aqui na virada agora, eu fico com 3 de cada lado, tá? Meu trabalho fica assim. Agora, eu vou vir aqui no meu primeiro pontinho e vou fazer um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos juntos no mesmo lugar. Um aumento. Coloco o marcador no meu primeiro ponto, pra mim, desse aumento, pra mim não me perder, né? E agora eu faço 3 pontos na sequência. 1, 2, 3. Nos próximos 3 pontos, eu vou fazer 3 aumentos. Então, aqui eu vou fazer, ó, um aumento, 2 aumentos e 3 aumentos. 3 pontos na sequência. 1, 2, 3 pontos. E aqui nos 2 últimos pontos, eu faço um aumento para cada ponto. Então, eu faço aqui 2 aumentos. Juntando com o primeiro que eu fiz aqui, eu tenho 3 aumentos de cada lado. Agora, e eu termino, desculpa, a minha volta aqui com 18 pontos. Agora, na volta de número 3, eu vou iniciar minha volta fazendo um ponto, vou marcar o primeiro ponto e um aumento. Três pontos na sequência. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Desculpe, 3 pontos na sequência, perdão. Agora, eu vou fazer um ponto e um aumento por 3 vezes, tá? Então, aqui eu fiz um ponto e um aumento. Uma vez, um ponto
e um aumento 2 vezes, 1 ponto e um aumento 3 vezes. Agora eu vou fazer 3 pontos na sequência. 1, 2, 3 pontos. Agora eu vou fazer 1 ponto e um aumento 2 vezes para encerrar essa volta. E um aumento, 1 ponto e um aumento. Que juntando com o primeiro que a gente fez ali, fechamos 3 sequências desse lado também, tá? E eu fico aqui na minha volta com 24 pontos. Agora, na volta de número 4, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos, marcamos o primeiro, e um aumento. 3 pontos na sequência, 1, 2, 3. Agora eu vou fazer 2 pontos, 1, 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência de 2 pontos e um aumento e vou fazer mais 2 vezes. Finalizei aqui, então, as minhas 3 sequências de 2 pontos e um aumento. Agora eu vou fazer 3 pontos na sequência. 2, 3. E aqui agora eu vou fazer 2 sequências de 2 pontos e um aumento. Então, eu fiz uma vez e agora eu faço mais uma para encerrar. E eu encerro a minha volta aqui, então, com 30 pontos. Agora, na volta de número 5, eu vou iniciar a minha volta aqui fazendo 1 ponto e um aumento. Vou marcar o meu primeiro ponto aqui antes do aumento, que é o primeiro ponto do meu trabalho. Então, eu fiz 1 ponto e um aumento, agora eu vou fazer 6 pontos baixos na sequência. Fazer 1 e vou até 6. Então, depois que eu fiz aqui, então, 6 pontos, agora eu vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer uma sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência de 3 pontos e um aumento e vou repetir. 1, 2, 3 e um aumento por 2 vezes. Agora, eu vou fazer 6 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Um aumento. E agora, eu vou fazer 3 pontos e um aumento. 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui com 2 pontos baixos. 1 e 2. E eu encerrei a minha volta aqui também com 36 pontos no total. Agora, a gente vai para a volta de número 6. E eu vou iniciar a minha volta aqui de número 6 trabalhando 4 pontos baixos. Tá? Então, eu vim aqui fazer 1, vou marcar e vou até 4. Então, eu fiz aqui os meus 4 pontos iniciais, vou fazer um aumento. Um aumento. Agora, eu vou fazer 3 pontos na sequência. 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento por 3 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência de 4 pontos e um aumento e vou repetir por mais 2 vezes. Depois que eu terminei as minhas 4 sequências aqui de 4 pontos e um aumento, agora eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3. E agora eu vou encerrar fazendo mais 2 sequências de 4 pontos e um aumento. Também aqui faço 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E repito novamente essa sequência aqui para finalizar a nossa volta. E eu finalizo a volta aqui número 6, então, com 42 pontos. A volta número 7 vai ser de ponto sobre ponto. Então, essa volta aqui eu vou trabalhar um ponto para cada um dos meus 42 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Finalizada a minha volta 7 de ponto sobre ponto, agora na volta de número 8,
eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 2 pontos baixos. Então, vou fazer aqui 1 e 2. Vou marcar o meu primeiro ponto. Depois que eu fiz 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer 8 pontos baixos na sequência. Então, vou fazer aqui 1, 2 e vou até 8. Depois que eu fiz os meus 8 pontos aqui, eu vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer a sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento por 2 vezes. Então, aqui eu fiz uma sequência e vou repetir novamente a mesma sequência de 5 pontos e um aumento. Depois que eu repetir a minha sequência de 5 pontos e um aumento, agora eu vou fazer 8 pontos na sequência. 1, 2 e vou até 8. Feitos meus 8 pontos aqui, agora eu vou fazer um aumento. Um aumento. 5 pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E eu fico aqui na volta número 8 com 48 pontos no meu trabalho. Agora, com 48 pontos, então, aqui no meu trabalho, eu vou trabalhar da volta de número 13 até a volta de, da volta de número 9, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 13 de ponto sobre ponto, tá? Então, nós vamos subir aqui no total 5 voltas de 48 pontos no nosso trabalho. Então, depois que eu finalizo as minhas 5 voltas aqui, agora na volta de número 14, eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 3 pontos. 1, 2, 3 pontos, vou fazer um aumento. Um aumento. E agora, na sequência, aqui eu vou fazer 9 pontos. Então, vem aqui fazer 1 e vou até 9. Depois que eu fiz os 9 pontos, eu vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. E vou repetir esta sequência de 6 pontos e um aumento mais uma vez. Então, depois que eu repetir aqui a minha sequência de 6 pontos e o aumento, por mais uma vez, agora eu vou fazer 9 pontos na sequência. Então, vem aqui fazer 1, 2 e vou até 9. Depois que eu termino os meus 9 pontos aqui, eu faço um aumento. Agora, eu trabalho 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. E vou encerrar a minha volta aqui, trabalhando 1, 2, 3 pontos baixos. E eu encerro aqui a minha volta com 60 pontos no meu trabalho. Desculpe, 54 pontos no meu trabalho, não 60. Agora, na volta de número 15, eu inicio a minha volta aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Na sequência aqui, agora eu vou fazer 10 pontos baixos. Depois que eu fiz os 10 pontos, eu vou fazer um aumento. E agora eu vou fazer 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Vou repetir de novo essa sequência aqui dos 7 pontos e um aumento, mais uma vez. Repetir a minha sequência aqui de 7 pontos e um aumento mais uma vez, e agora eu vou fazer 10 pontos na sequência.
Aqui faço 1, 2 e vou até 10. Depois que eu fiz os 10 pontos, eu faço um aumento. Sete pontos na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, um aumento. E eu vou encerrar agora aqui a minha volta, trabalhando 1, 2, 3, 4, 3, desculpe, não 4 pontos baixos, aqui é o primeiro ponto. 3 pontos baixos. Agora sim eu encerrei aqui a minha volta número 15 com 60 pontos no meu trabalho, tá? E meu trabalho está assim. Agora eu vou fazer aqui voltas novamente de ponto sobre ponto. Então, agora eu vou trabalhar a volta 16, 17 e 18 de ponto sobre ponto. Serão no total aqui 3 voltinhas de 60 pontos, tá? Vamos então subir as nossas 3 voltinhas. Depois que eu finalizei aqui, então, as minhas voltas, eu já fiz a marcação aqui pro meu focinho e pro meu olhinho, tá? Eu vou passar pra vocês aqui a posição onde eu vou colocar cada um deles. Pra trabalhar no gatinho, eu vou usar o mesmo olhinho que eu usei pra trabalhar na gatinha, tá? Que é o número 10 pretinho, tá? Pro focinho, eu também usei o focinho número 10, mesmo tamanho do olho, porém na gatinha eu usei esse focinho rosa e no gatinho eu vou usar um focinho preto, tá? Pra distinguir macho e fêmea. Tá aqui ele, ó, é o mesmo, porém eu vou usar nele o preto. E o número é o 10, a mesma coisa que o olhinho, tá? A mesma numeração. Se vocês forem fazer aí uma peça maior, usem um olhinho 12 e o focinho 12 também, né? Se vocês forem aí aumentar, mudando o fio para um fio mais grosso, uma agulha mais grossa, aumentem a numeração aí dos olhinhos e do focinho também. O focinho, quem não tem, pode bordar também, né? É bem tranquilo, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, os olhinhos e eu vou contar aqui pros olhinhos, ó. Passar a posição pra vocês. Deixa eu tirar eles de novo aqui, que esqueci de dar a posição dos olhinhos. Aqui na primeira carreirinha que a gente tem aqui em cima, ó. Primeira carreirinha eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre a carreira 11 e a carreira 12 é onde eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Aqui eu tenho a minha marcação do fim da minha carreira, é do lado oposto, o lado da frente, tá? Então, entre a carreira 11 e 12. Entre um olhinho e outro de distância, eu vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Vou colocar os meus olhinhos. Depois eu vou travar eles, como eu sempre faço, vou queimar a trava ali para achatar ela, para ela não estrovar na hora do enchimento. E para mim colocar agora o focinho, eu vou contar daqui da carreira que a gente colocou os olhinhos, 1, 2, 3, entre a terceira e a quarta carreira para baixo do olhinho é onde eu vou colocar o meu focinho, bem no meio dos olhinhos, tá? E daí para mim alargar o meu ponto, eu pego uma agulha grossa, né? E abro o meu ponto, vou alargando ele para que ele entre mais fácil. Porque as travas, geralmente, aqui são, os pininhos são mais grossinhos, né? Então, o ponto, ele é estreito, então a gente dá uma largadinha no ponto, tá? Então, aqui, ó, coloquei já, então, o focinho, vou ajustar ele aqui pra ele não ficar torto, e os olhinhos. Agora é só eu travar eles e dar uma queimadinha na trava. Então, aqui, ó, já botei as travas nos meus meus 2 olhinhos e no meu narizinho. E agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Essa trava que veio aqui no meu narizinho, eu vou explicar um negócio pra vocês. Ela é gigante. Ó, provavelmente vai vir na cena de vocês. Ela é muito grande e essa borda aqui, quando a gente trava, fica horrível. Marcando aqui em torno do nariz ou do olho, como se fosse. Porque essas do olhinho aqui eu uso a da Círculo, que ela é bem pequenininha. Mas pra esse ela era muito fina. O que que eu fiz aqui? Depois que eu travei, que eu vi que ele tá bem seguro, eu cortei as bordas da minha travinha assim, ó. Mas depois que vocês já tiverem travado e sentirem que tá bem seguro, né? Daí vocês podem vir e cortar a bordinha assim, ó. Eu faço isso quando eu tenho que usar essas travas grandes assim, fica horrível os olhos. Fica marcado. Então, eu corto a borda das minhas travas, mas depois que eu já travei ela ali.
eu venho com a tesourinha e tiro as bordinhas assim e deixo ela uma trava mais discreta, tá? Daí aqui, ó, tá travado, né? Cortei a bordinha, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer no focinho e vou fazer nos olhinhos também. Que isso aqui também vai dar mais uma garantia de que esse olho não vai escapar da trava e que quando eu colocar o meu enchimento, essa trava aqui não vai ficar mexendo de um lado pro outro na minha fibra e deformando o meu rostinho, tá? Então, eu sempre faço isso aqui, eu acho que é importantíssimo vocês fazerem esse achatamento da trava de segurança aqui, principalmente se elas são muito compridas, tá? Porque senão elas, quando tu coloca a fibra, fica mexendo de um lado pro outro, não fica legal. O olho fica torto. Tá? Então, ó, vou fazer isso aqui nos 3. E daí volto pra gente começar a fechar a cabecinha. Agora, com todas as minhas peças aqui devidamente travadas e bem seguras, tá? Que não tem risco nenhum de soltar, elas ficam muito resistentes. Eu vou seguir aqui no meu trabalho. E agora, então, eu vou pra volta de número 19. E na volta de número 19, eu vou trabalhar a sequência de 4 pontos. Opa, tem uma embolada aqui no meu. Um, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final. No final desta volta aqui, eu vou ficar com 50 pontos no meu trabalho. Na volta de número 20, eu vou fazer um ponto e uma diminuição. Agora, eu vou fazer a sequência de 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir essa sequência aqui dos 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, vai me sobrar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. Agora, eu sigo em 3 pontos e uma diminuição até o fim. Então, eu finalizei aqui as sequências de 3 pontos e uma diminuição. Aqui no final, me sobra 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente. E eu encerrei aqui a minha volta de número 20 com 40 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 21, eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Então, vamos por toda a nossa carreira aqui de 2 pontos e uma diminuição. Agora, na volta de número 22, eu vou trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. E vou encerrar aqui a volta 22 com 20 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 23, eu vou trabalhar uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer uma voltinha de 20 pontos no meu trabalho. Cheguei no final aqui da minha última voltinha, né, de ponto sobre ponto. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto do meu trabalho, vou fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar este fio e vou deixar um pedaço de fio para costura, tá? Porque a gente vai costurar a cabecinha agora no corpinho. Então, eu vou voltar aqui, esse último baixíssimo, vou apertar bem ele. Vou tirar o meu fio de marcação aqui, que eu já não preciso mais dele. E vou encher a minha cabecinha, tá? Então, agora eu vou colocar enchimento na minha cabecinha e no meu corpinho pra gente fazer as nossas costurinhas. Pra mim fazer a costurinha, então, eu já enchi aqui praticamente toda a minha cabeça. No final da costurinha eu vou preencher aqui bem no finzinho que falta e no corpinho também, tá? Tenho 20 peças, 20 pontos em cada peça, então é bem tranquilo. É só nós botar a cabecinha dele aqui na posição certinha pra ficar retinha. E daí aqui eu vou pegar uma agulha bem longa pra mim marcar aqui, firmar a cabeça no lugar pra mim costurar, tá? Então, essa aqui não é tão longa, preciso de uma mais longa, essa aqui. Essa agulha de boneca aqui, porque eu atravesso até lá embaixo e a minha cabeça vai ficar bem posicionada no lugar da costura, não vai ter erro na hora da costura, tá? Então, agora eu vou pegar o fio aqui, já coloquei na minha agulha de tapeceira e agora aqui aquela costurinha básica, né? Não tem muito segredo.
tá? Então, aqui, ó, eu tô aqui no meu trabalho, agora eu vou dar uma afastadinha aqui pra facilitar a minha costura. Deixa eu ver se tá retinho. Tá. Agora eu vou vir aqui no pontinho do meu corpinho. Vou puxar no ponto da minha cabecinha. Costurinha bem tranquilo de fazer, né? Não é legal, mas é uma costurinha pequena, bem fácil. Não é uma costura difícil de fazer, tá? Vou fazer os primeiros pontos aqui com vocês, pra vocês pegar como é que faz a costura. Depois cada um costura o seu, tá? Então, aqui, ó, fiz, tô aqui na minha cabeça, agora eu vou vir aqui embaixo, no pontinho do corpinho, passo o meu fio, puxo bem sempre na cabeça. Sempre puxo bem no final da costura. No corpinho. E assim, agora eu vou seguir aqui. Quase até o final, quando eu estiver quase terminando a minha costura, eu vou terminar de encher a minha peça com a ajuda de uma pinça, tá? Vamos seguir aqui a nossa costurinha, então. Então, aqui, ó, quando eu tô quase no final da minha costura, eu deixo uma pequena aberturinha aqui. E nessa altura aqui, daí eu vou colocar aqui enchimento aonde eu acho que precisa colocar mais enchimento, aqui bem no finalzinho da cabeça, né? Daí eu venho com a ajuda da pinça, assim, faço essa última preenchida aqui, pra mim poder encerrar aqui a minha costura, tá? Sempre aqui rente a costura, fica um espacinho que a gente tem que preencher com a ajuda de uma pinça, assim, um cabo de um palito, o que vocês preferirem. Eu gosto de usar a pinça, facilita bastante, tá? Então, eu vou aqui. Depois que eu termino aqui de preencher, agora é só dar sequência aqui na minha costura, finalizando a minha costura. Pra gente costurar os bracinhos, então, eu já fiz a primeira costura do primeiro bracinho aqui, porque é uma costura bem simples, são 3 pontinhos só que a gente vai costurar aqui. E eu vou colocar o meu bracinho aqui, ó, bem rente à última carreirinha da minha blusinha. Vou posicionar ele aqui na mesma posição do outro lado, assim, na direção das perninhas, né? Vou colocar aqui meu alfinetinho pra facilitar a minha costura, pro bracinho não mexer. E agora é só a gente fazer os 3 pontinhos que a gente tem aqui no bracinho, tá? Então, eu vou introduzir aqui o meu fio. É bem tranquilo de fazer essa costura aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui e vou fazer assim, ó. Fazer uns pontinhos aqui pra firmar o braço no lugar. Não tem nenhum grande segredo. O braço já tá costurado, eu vou dar mais um pontinho aqui nas laterais pra ele ficar bem acomodadinho. Pra ele não sair do lugar. Já vou cair lá do outro lado pra fazer a mesma coisa lá. Depois eu vou encontrar os 2 fios dos 2 lados que eu fiz a costura, vou dar um nozinho e vou perder ele lá dentro, que nem eu sempre faço. Aqui. Prontinho. É uma costurinha muito simples, tá? Agora eu vou encontrar os 2 fiozinhos aqui pra gente amarrar eles. E daí aqui, ó, pessoal, encontrei as 2 pontinhas aqui atrás, dos 2 lados que eu fiz a costura, e agora eu vou dar um nozinho nelas aqui. Vou dar um nozinho triplo e depois eu vou perder essas pontas lá pra dentro do meu trabalho. Vou botar de volta aqui na minha agulha. Vou entrar no mesmo pontinho, tem que ser sempre no mesmo buraquinho, tá? E vou passar esse fio aqui pra frente, pra trancar ele. Vou ajustar esse ponto aqui que a gente emendou os lados. E aqui eu vou cortar ele. E tá pronto aqui, então, a costura dos bracinhos. Tá? Agora, a gente vai costurar as orelhinhas. Então, aqui, ó, pessoal.
Alfinetei as minhas orelhinhas aqui e aonde eu vou costurar ela é bem aqui, ó. Bem no início do meu trabalho aqui em cima, ó. Bem no início, tá? Pra costurar, mesmo processo de costura, não tem segredo. Eu vou vir aqui, pegar um pontinho da minha orelhinha, pra ajustar aqui esse meu último pontinho. E aqui embaixo, um pontinho da minha cabecinha, tá? Assim. Um pontinho da minha orelhinha, um pontinho da minha cabecinha. Vou fazer isso daqui por toda a volta da minha orelhinha aqui, ó. Vou passando por toda a volta, tá? Aqui e lá embaixo. Bem tranquilo também de fazer, não é uma costura difícil de fazer e é uma costura pequena também, então é bem rapidinho da gente fazer essa costurinha aqui, tá? Vou fazer minha costurinha aqui, que a costurinha é a mesma. Depois eu vou encontrar os dois fios das duas costurinhas lá embaixo, que nem eu fiz lá no bracinho. Vou dar um nozinho e vou esconder, tá? Vou seguir aqui com a minha costura, então, que é a costura básica, né? E já retorno. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu costurei as minhas orelhinhas, elas estão assim, ó, tá? Agora, a gente vai pegar nossa orelhinha, que ela já tem o formatinho pra isso. A gente vai amassar bem ela aqui e vai dobrar ela assim. Tá? Vocês não vão ter dificuldade de fazer isso, porque ela já tem um formatinho próprio pra isso, tá? Deixem a parte mais cheinha de pontos pro lado da frente. Prontinho. Tá? Costurada, então, todas as costurinhas do nosso gatinho já estão finalizadas. Eu ajusto o enchimento aqui se eu vejo que precisa. Agora eu vou fazer o bordadinho do rostinho dele. Então, aqui, ó, eu já fiz o primeiro lado do bordadinho do rostinho dele e vou fazer o segundo lado com vocês. O bordadinho do rostinho dele é bem simplesinho, tá? Não tem nenhum grande segredo. No dela, a diferença é que a gente faz os cílios. Pra quem aí não sabe fazer o bordadinho dos cílios, pode voltar no vídeo anterior, esse daqui que é o vídeo lá dos caracóis, onde lá eu bordo o rostinho dela e eu ensino a bordar o cílio, tá? Que é bem tranquilo de fazer. Então, quem aí tiver alguma dificuldade pra bordar o cílio, é só ir lá no vídeo anterior e ver como a gente faz o bordadinho do cílio, que é esse daqui, ó. Tá? Porque na gatinha eu fiz cílios e nele não vou fazer, né? Que nem eu fiz lá. Lá no caracol eu não fiz. Na fêmea eu fiz, tá? Então, aqui eu tô fazendo ao contrário do que eu fiz lá. Então, aqui, ó, eu tinha feito ali, eu saí aqui do lado, em qualquer lugar, tá? Depois que eu fiz um lado. E agora eu vou subir aqui na sobrancelha, aqui, ó. 2 carreiras pra cima do olhinho dele. Bem aqui no canto da sobrancelha, tá? Aqui eu vou fazer uma sobrancelha aqui de bichinho, assim, uma sobrancelha bem fofinha, tá? Agora eu vou vir aqui e vou contar, ó, 1, 2, 3, 4 pontinhos na carreirinha de baixo. Eu vou fechar minha sobrancelha assim. E quando eu entrar aqui pra fechar a minha sobrancelha, eu já vou cair aqui no focinho dele. Mas se você tiver dificuldade de fazer isso, vocês façam assim, ó. Vocês façam aqui, parem em qualquer ponto aqui, façam uma escala, né? Assim. Ajustem a sobrancelha pra ela ficar direitinho. Pra elas ficarem iguais. E daí vocês venham aqui e agora a gente vai cair ali, ó. Pra fazer esse bordado, eu aconselho que vocês usem uma agulha de bordar mesmo, uma agulha essas de costura com ponta, que é mais fácil, tá? E um fio fino, aqui eu tô usando o mesmo fio da Balloon desfiado, tá? Com um fiozinho só. Eu gosto bastante dele pra bordar. Agora eu vou vir aqui bem no meinho do meu nariz, aqui tem que ser bem no meinho do meu focinho aqui, ó. Por isso que é bom aqui uma agulha de bordar. Aqui, vou entrar mais um pouquinho aqui que eu não saí bem no meinho. Tem que ser bem no meinho. Aqui, agora sim. Tá? E daí agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir na carreira de cima. Na carreira de cima aqui. Vou pular 1, 2, no segundo pontinho eu vou entrar e vou voltar aqui no mesmo lugar. Eu sempre volto no mesmo lugar, ó. Ajusto o ponto, né?
Pra ele ficar... Agora eu vou pular aqui uma, duas, vou vir mais uma pra frente e volto aqui no mesmo lugar. Sempre volto no mesmo lugar. Aqui. Ajusto o pontinho. Sempre que eu termino de fazer, eu ajusto o ponto pra ele ficar direitinho, tá? Aqui. E agora eu venho na carreira de baixo, na mesma carreira do primeiro bigode aqui em cima, que é aqui, ó. E volto no mesmo lugar. Sempre volto no mesmo lugar. Aqui. Ajusto aqui meu bigodinho para ele ficar direitinho. E agora, eu volto aqui no mesmo ponto que eu tava. E eu vou vir aqui embaixo, ó. Uma, duas, três carreirinhas para baixo do meu focinho aqui, bem no meinho também. Aqui, ó. Daí aqui, eu vim aqui pra gente marcar o meinho do focinho, pra fazer bem certinho a boquinha aqui. Eu vou entrar de volta no mesmo ponto que eu entrei aqui, porque agora eu vou vir aqui, ó, bem na pontinha do narizinho embaixo aqui, assim. Tem que ser bem no meinho também, que nem a gente fez ali na lateral. Aqui. Deixa eu botar de volta meu fio na agulha. E daí, agora eu vou descer aqui, ó. Uma carreirinha pra baixo aqui. Duas carreirinhas pra baixo. Deixa eu ver se é uma ou duas agora que eu não... Aqui. Duas carreirinhas pra baixo. E vou vir aqui na lateral, pulando duas carreirinhas pra frente. Assim. Não era duas, era uma só. Desculpa, pessoal. Vou botar de volta meu fio na agulha aqui. Senão vai ficar muito estranha a boquinha dele. Uma só pra baixo, então. Aqui. E desço duas pra baixo aqui. Pro ladinho aqui, assim. Isso, agora sim. Agora eu volto aqui no mesmo lugar. E volto aqui do outro lado. Duas pra frente aqui também. Pra ficar igual os dois lados. Aqui. Assim. E agora eu volto aqui no mesmo lugar e vou perder este fio. Aqui na lateral. Pra começar a perder ele aqui pra poder cortar. Por isso que aqui é bom a gente usar essa agulha de ponta, porque a gente consegue entrar em qualquer lugar do ponto, tá? Agora aqui eu vou ajustar. E tá prontinho aqui o bordadinho do meu gatinho, tá? Só ajustar bem os meus pontinhos aqui. Pra ficar bem direitinho, né? Não ficar repuxado, não ficar feio. Venho aqui com a ponta da minha agulha e vou fazendo esse ajuste. Agora, este fio aqui, eu vou passar ele mais uma vez aqui pro meio da minha fibra pra poder perder ele. E tá pronto já o bordadinho, tá? Que nem eu falei, quem quiser fazer o bordadinho da gatinha com os cílios e tem dificuldade aí, não sabe fazer, volta lá no vídeo do caracol, que lá eu fiz o bordadinho dela, lá eu ensino a fazer o cílio, que é super fácil, tá? E aproveita e já faz o caracolzinho, porque tá um charme aquele casalzinho também, tá? Faço toda a coleção dos bichinhos aí, dos casaizinhos de bichinho que tá rolando aí no canal, que vocês vão amar. Ó, tá? Prontinho. Vou cortar aqui esse fiozinho, que eu não preciso mais dele. Agora eu vou fazer o detalhezinho ali do meu olhinho. Agora, com uma tinta acrílica, eu vou fazer ali o detalhezinho do olhinho, que eu amo fazer. Quem me acompanha aí sabe que eu gosto muito de fazer esse detalhezinho, deixa um charme o olhinho deles. Faz toda a diferença, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com a agulha de tapeceiro, com a ponta da minha agulha de tapeceiro, no cantinho externo do meu olho aqui, em cima, mais pro ladinho, e aqui embaixo, na mesma posição, eu faço 3 pinguinhos. Gente, esse detalhe aqui dá um charme muito legal nos olhinhos. Muito legal mesmo. Depois eu espero secar essa tinta acrílica aqui e passo uma base de unha, ela tem que estar bem seca, tá? Daí eu passo uma basezinha de unha e fica um espetáculo, tá? Vou fazer aqui no outro olhinho igual eu fiz nesse daqui agora. Então aqui, ó, pessoal, tá pronto o bordadinho do olhinho, olha que charme que fica o olhinho.
Esse aqui já tá seco dela, já pus a base em cima e daí não tem, ó, depois que ele seca bem sequinho, eu passo a base e não sai mais. Gente, esse brilho no olhinho aqui fica muito legal, dá uma diferença bem legal na nossa peça, tá? Agora a gente vai fazer por último, então, o cachecol dele, igual o cachecol dela, com alguns detalhes diferentes. Eu vou ensinar a fazer a florzinha que eu fiz no dela, porque no dele não vai ter. Então, pra mim fazer o cachecol, eu vou iniciar aqui com a minha laçada inicial, e aqui eu vou subir 58 correntinhas, porém eu não vou fazer correntinhas apertadas, tá? Façam correntinhas bem folgadas, porque a gente vai precisar trabalhar no ponto de trás da nossa correntinha, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3 e vamos até 58 em correntinhas folgadinhas. Então, depois que eu terminei aqui as minhas 58 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha para virar. Agora eu vou virar o meu trabalho e eu vou voltar trabalhando pontos baixos, porém eu não vou fazer o ponto assim como eu faria. Eu vou virar as minhas correntinhas pro lado avesso e vou pegar aqui, ó, esse pontinho aqui atrás, essa alcinha aqui atrás do meu ponto, ó. Eu vou voltar trabalhando nessa alcinha aqui, ó, fazendo 1, 2, e assim eu vou até fechar os meus 58 pontos aqui, ó. Só pegando aqui atrás esse ganchinho aqui, por isso que a gente não aperta muito ponto, porque senão fica muito difícil de crochetar esse ganchinho aqui atrás. Se o ponto tiver folgadinho, é bem fácil de fazer, tá? Ó. E eu passo também aqui pro cachecol ponto V, não passo o ponto X, tá? Pro cachecol não ficar muito compacto, muito apertadinho, tem que ficar folgadinho. Daí, quando eu vou fazendo assim, ó, eu vou fazendo aqui, ó, desse lado os pontos vão ficando assim, como se fossem os pontos baixos normal. E desse lado aqui também, ó, fica igual os dois ladinhos, tá? Então, é só eu virar a minha correntinha do lado avesso, deixo o lado certo para baixo e faço do lado avesso aqui no ganchinho de trás, tá? Então, eu vou voltar até lá ao final trabalhando assim. Cheguei aqui no final, então, fiz todo o meu cordão aqui, trabalhando os pontos de trás. Agora, aqui no meu último ponto, eu vou vir também pela alcinha de trás e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos, tá? No último, eu faço 2 para virar. Então, eu faço 1 e faço 2. Agora, eu virei aqui e agora eu vou voltar trabalhando do outro lado em ponto baixo. E daí aqui já tá bem nítido os pontos baixos, ó. A gente não vai ter dificuldade para fazer, tá? Então, eu venho aqui no primeiro e já faço mais um. E assim, agora eu vou fazer aqui toda a minha volta em ponto baixo, ponto sobre ponto aqui, tá? Vou levando junto esse aqui para dar já um acabamentinho nele. E assim, agora eu vou seguir até lá o outro lado. E daí, aqui, ó, fica bem bonitinho o meu acabamento aqui interno, fica bem bonito. Nosso trabalho fica com uma qualidade bem melhor, tá? Do que se a gente trabalhasse só nas alcinhas ali. Geralmente aqui não fica tão bonito, né? Assim ele fica bem mais bonito. Tá? Então, vamos até o final agora em ponto baixo. Então, aqui, ó, cheguei no finalzinho aqui do meu cordãozinho. Olha que bonito que fica os pontos assim, ó. Pra quem curte aí fazer a tapeçaria, quando vai fazer tapetes ovais, tem que trabalhar os dois lados da correntinha e uma super dica, ó. Tá? Então, aqui, ó. No último pontinho, eu vou fazer um ponto, vou cortar o meu fio e vou dar um acabamento nele aqui, tá? Então, eu vou voltar aqui o meu último pontinho. Vou pegar a minha agulha de tapeceiro, pra gente fazer um acabamento bem bonito aqui nessa virada aqui, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, vou virar do lado avesso, vou pular o primeiro pontinho que eu tenho aqui, vou vir no segundo pontinho, vou passar esse fio aqui pra trás. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho que eu fiz, vou passar esse fio aqui pro outro lado. Vou ajustar aqui o meu pontinho pra ele ficar bonitinho. E agora, eu vou entrar aqui por trás, passando aqui pelas alcinhas e vou tocar esse fio lá pra dentro. Ajusto bem aqui o ponto pra ele ficar bem bonito, pra não ficar feio, né? Repuxadinho. Vejo se os dois ladinhos estão iguais. E agora eu posso passar esse fio aqui por entre os meus pontos aqui e cortar o excesso dele, tá? Pra trancar ele aqui, eu vou passar ele aqui mais algumas vezes. É só ajustar aqui, deixar direitinho esse fio aqui
eu posso cortar o excesso dele, que ele já tá bem preso aqui. Por entre meus pontos, não tem mais risco dele. Opa, passei errado aqui. Dele escapar. Vou ajustar bem aqui, nessa ponta aqui, né? Pra não ficar caroço, pra não ficar repuxado. Venho com a minha agulha aqui e ajusto esse falso pontinho que a gente fez. E agora eu vou fazer isso aqui, ó, pra acomodar bem o meu cachecol, pra ele não ficar repuxado. Principalmente quem estiver trabalhando aí com o fio amigurumi, que é um fio mais durinho, né? Pra ele ter um caimento melhor, deixem os pontos bem folgadinhos e depois façam isso aqui, ó, pra ele não ficar apertado, tá? Agora eu vou colocar o cachecol no meu gatinho e eu vou colocar o cachecol assim, ó. Eu vou entrar com ele assim, vou vir aqui atrás, vou dar a volta aqui atrás, vou passar assim e assim. Agora aqui eu vou costurar o meu cachecol. Nela ali eu pus uma... Deixa eu ajustar aqui, ficou muito comprido esse lado. Nela eu pus uma florzinha no cachecol, né? Eu não apertem muito no pescocinho dele, deixe mais folgadinho, tá? Nele eu não vou pôr uma florzinha, né? Porque ele é um menino. Então, nele eu vou botar aqui um botãozinho, tá? Mas eu vou ensinar vocês aqui a fazer essa florzinha aqui, pra colocar no dela, tá? Então, eu vou pegar um botãozinho aqui pra gente colocar aqui no cachecol dele. Então, aqui, ó, pessoal, vamos fazer a costurinha do nosso cachecol agora. Então, eu passei o meu cachecolzinho aqui. Acho que esse lado aqui eu vou botar pra baixo. E este lado aqui pra cima. Não, do outro jeito fica melhor. Assim, depois a gente dá uma ajustadinha aqui pra ele ficar frouxinho, bonitinho. E daí aqui eu escolhi pra colocar um botãozinho cinza, ó. Pra combinar com o meu gatinho. Mas você pode botar o botãozinho que vocês tiverem aí, né? À disposição de vocês. E agora eu vou costurar aqui o meu botãozinho, juntando já os dois lados do meu cachecol. E daí eu vou usar o mesmo fio que eu fiz o cachecol, só que eu desfiei ele e deixei ele num fiozinho só, numa agulha fina de costura, tá? Vou deixar aqui embaixo um pedacinho para depois eu amarrar. E daí aqui é só pregar o botãozinho, costurando junto, já com o nosso cachecol. Aqui, aqui. Aqui. Só até pregar aqui o meu botãozinho. Ó, já preguei, já tá firmezinho. Agora aqui esses dois fiozinhos eu vou dar um nozinho e vou cortar eles. Vou dar um nozinho triplo aqui nesses fiozinhos. E daí eu vou fazer o corte dele. E mais um aqui. E ali nela eu fiz a mesma coisa, porém, no lugar do botão eu usei uma florzinha que eu fiz, que eu vou ensinar pra vocês, que é muito fácil de fazer também. Daí eu vou cortar os excessos aqui do meu fiozinho. E tá pronta aqui a costura do meu cachecolzinho, meu botãozinho no meu cachecol. Agora eu vou vir aqui no meu cachecol e vou dar uma ajustadinha nele pra ele ficar bem bonitinho, né? Bem direitinho aqui nele. Uma folgadinha, pra ele não ficar muito apertado. Tá? Tá pronto aqui o nosso cachecolzinho, olha que fofo. Então, aqui tá ele e aqui tá ela. Agora eu vou ensinar pra vocês como vocês fazem a florzinha pra usar de botãozinho nela, tá? Eu vou usar aqui a mesma cor que eu usei no cachecol dele, só pra mostrar pra vocês como que faz a florzinha, tá? Porque ela é muito simples de fazer. Eu vou vir aqui, vou dar uma laçada aqui, fazer o meu anel mágico, né? Duas correntinhas, uma, duas... Ponto alto, duas correntinhas, uma, duas, fecho com o baixíssimo. Essa aqui é a minha sequência das pétalas, tá? De novo, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, fecho com o baixíssimo. Essa aqui é a sequência que eu vou fazer. Tá? Agora eu vou fazer essa sequência aqui mais 3 vezes, de duas correntinhas, ponto alto,
2 correntinhas, fecho com o baixíssimo. Serão 5 sequências no total. Então, aqui, ó, eu fiz as 5 sequências, né? Fiz o meu último baixíssimo aqui, agora eu vou cortar este fiozinho aqui. Volta aqui o meu último ponto baixíssimo. Vou pegar aqui o fiozinho do meu anel mágico, o rabinho do meu anel mágico e vou fechar minha florzinha aqui, ó. Puxo bem esse rabinho do anel mágico, bem puxadinho. Bem puxado. Tá? Aqui. Esse fio aqui que eu finalizei no baixíssimo, eu vou passar ele aqui pra trás. E agora os dois aqui atrás, o que eu finalizei e o meu do anel mágico, eu vou dar um nozinho e vou cortar. E daí, aqui eu dou um nozinho e corto o fio. Daí, pra costurar no cachecol dela, eu peguei o fiozinho da mesma cor do cachecol, igual eu fiz ali. Desfiei e dei uns pontinhos aqui no miolinho, que daí eu já fiz o miolinho colorido, tá? Bem simplesinho, né, pessoal? Não tem, ó, muito fácil de fazer, tá? Então, aqui. E daí, nela, eu coloquei um aviamentinho aqui. Daí, agora, eu optei pra não botar blush nos gatinhos, porque eu achei que eles já ficaram super fofos, assim, sem o blushzinho na bochecha. Mas, se vocês quiserem, vocês podem colocar. Sobre o óculos aqui, eu já tenho uma videoaula aqui no canal, onde eu ensino a personalizar os óculos pros amigurumis de vocês, tá? O óculos dele tá secando ali, a pintura que eu fiz. É da mesma cor do cachecol. O dela também da mesma cor do cachecol, porque você pode fazer o óculos da cor que vocês quiserem e do estilo que vocês fizerem. Eu fiz um pouquinho diferente de um para outro, tá? Mas, como eu falei, eu tenho a videoaula aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui na descrição, então, a videoaula do óculosinho, tá? Então, aqui o óculosinho dela, é só encaixar aqui no rostinho dela, ó. Muito fofinho. E agora eu vou colocar o óculosinho dele. E daí eu volto pra mostrar o resultado final do nosso casalzinho de gatinhos aqui, que é muito fofo, né, pessoal? Eles são uma gracinha, tá? Vou botar o óculosinho nele aqui e já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, finalizado o nosso casalzinho de gatinhos. Super fofo, facinho de fazer, como vocês puderam ver aí na aula. Bem tranquilinho de fazer. Nela aqui eu botei um aviamentinho, né, que eu gosto muito de enfeitar, vocês sabem. E o óculos deles eu fiz um pouquinho diferente um do outro, pra distinguir também aí macho e fêmea. Muito fofinho, gostei muito do resultado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Se vocês gostaram da aula, não esquece, deixem pra mim o like de vocês aí, que é super importante, né, pro nosso desenvolvimento do canal, pra alcançar mais pessoas. E super beijo a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.